tarde. Hoje estamos com a nossa live. Hoje é horário diferente. Estamos fazendo pela primeira vez à tarde, mas isso não interfere, não tem problema, porque a live vai ficar salva no feed. De todo jeito, a live vai ficar salva no feed. Então, quem não puder ver agora, pode entrar depois e assistir. A gente tá com uma série de lives esse mês e essa veio pra fechar. A gente tá fechando essa série de lives que se chama Conversa Entre Mães. E hoje a gente vai falar sobre maternidade solo. Já tivemos uma live falando sobre ser madrasta, sobre abrir mão da vida profissional para ficar 100% com os filhos. Também tivemos uma live para falar sobre maternidade atípica, sobre adoção. Foram várias lives maravilhosas, como essa também. E essa dessa série, essa é a que tá vindo para fechar hoje, sobre maternidade solo. Hoje nós temos uma convidada especial demais, a Letícia. Vou chamar ela aqui agora. Para outras pessoas essa live, tá? Vai mandando para outras mães solos que você conhece, para que essas mães solos possam ter acesso a esse conteúdo também. Olá, boa tarde. Boa tarde. Joia? Joia. Para começar, eu quero te agradecer por ter topado participar, por ter aceitado vir aqui falar um pouco da sua história e assim ajudar outras mães também. Estamos aqui para compartilhar, né? Acho que a maternidade, apesar de todas as diferenças e áreas que cada uma vive, ela sempre tem algo em comum. Com certeza. Principalmente o amor, né? Isso, com certeza. E querendo ou não, assim, não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas a maternidade, ela é um caminho um pouco solo, um pouco solitário. É impossível, né? Porque é gerado dentro da gente, né? Então acaba que a partir do momento que eles nascem, aquela sensação de solidão, porque sai um pouco da gente, É. é inevitável. Sim. E mesmo Eu as também- mães que compartilham, aquelas que são casadas, elas também têm um pouquinho disso. Sim, com certeza. Vamos falar hoje sobre maternidade solo e eu sou uma mãe solo e você também, né, Letícia? Sim. Mãe solo de duas Oi. crianças maravilhosas. E além de ser mãe solo, eu entro no tópico de mãe na adolescência, né? Que eu fui mãe aos 16. Sim, e que dá uma dificultada maior, né? Não é fácil. É. Mas Conta ó, pra gente um pouco da sua história, então, Letícia. eu fui mãe do Benjamin primeiro. Eu tenho dois filhos. O Benjamin de 6 anos. A Carolina faz 5 agora em agosto. E eu fui mãe aos 16 do Benjamin. Eu engravidei, eu ainda estava estudando ainda. E aí, a partir daí, foi aquela virada, né, de cabeça para baixo. O Benjamin nasceu, minha mãe trabalhava, os meus pais já eram separados. Deu uma travadinha, vamos esperar que já volta. Vamos ver aqui. Tá travado. Será que tá travado? Oi, tinha dado uma travadinha. Certo aí. Certo, voltou. E eu morava com minha mãe quando ele nasceu. E minha mãe sempre trabalhou também, né? Porque não tem como hoje. E aí, quando ele nasceu, não foi possível eu ter aquele suporte. Não tinha nenhuma rede de apoio, porque a minha rede de apoio era minha mãe. Mas a minha mãe trabalhava. Então, foi daí já partiu o abandono da escola. Nessa época eu parei de estudar, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu larguei de estudar. E aí comecei a me cuidar sozinha dele. O pai não tinha muita participação, a gente tentou, né, um tempo, a gente sempre tenta, né, o Aham. melhor. Eu, como mãe, acredito que o melhor seria ele ser o pai por perto, com certeza. Mas não deu certo, e aí a gente foi vivendo. Quando o Benjamin tinha
um ano e 4 meses nasceu a Carolina. Eu fui mãe com ele aos 16, da Carolina eu tinha 18. A Bem, Carolina nasceu também. Foi bem perto. Eu não sei se você lembra, mas os dois eram bem bebezinhos. Tá eram tendo dois ruído? bebês. Oi? Tá tendo algum ruído aqui? Eu tô com meu ventilador ligado. Muito pouco. Não, tá de boa. E aí, depois que a Carolina nasceu, eu já tinha abdicado da escolaridade, né? Quando o Benjamin nasceu, e quando a Carolina nasceu foi quando eu tive que abdicar de tudo. Eu fiquei 3 anos exclusivamente por eles. Larguei, eu não conseguia nem estudar, nem trabalhar, nada. 3 anos só por conta deles. Agora, depois de... A Carolina tem 4, né? Tem mais ou menos um ano que eu consegui voltar a trabalhar e a ganhar remuneração. Então, assim, mãe sozinha, sem salário, com dois meninos para criar, você imagina cada perrengue que a gente não passou, né? Cada ponto desse aí só dificulta um pouco mais, né? Nossa, porque assim, em solo, aí mãe solo na adolescência, mãe solo de dois e sem ter renda. Né? E ainda por cima de tudo, né? Mãe negra. E o Tem. preconceito. Oi? E isso, assim, dá um peso maior também, né? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Mas eu costumo falar que a pior parte já passou. Como eu te contei, você chegou, né? Me perguntando. Eu já passei perrengues assim. O Benjamin, eu fiz na madeira dele muito tempo, quando ele era pequenininho. Metade água, metade leite, para conseguir fazer o leite render. Mesmo com a minha, assim, isso minha mãe me dava um suporte financeiro, porque como é que eu ia viver com meus 2 filhos, né? Minha mãe e meu pai, eles eram meus pilares e a minha irmã também até hoje é. Muito me socorre até hoje. E aí, mesmo com suporte, aquela ajuda, eu compro leite, outro vai um mês compra fralda. Eu ainda passei muito aperto, porque, por exemplo, leite, você sabe como que o leite tá, o preço hoje, mas nunca foi, né, baratinho. Então, muito Aham. tempo eu fiz mamadeira do Benjamin metade, metade. Chegava final de mês, não tinha fralda, tinha que usar fralda de pano. Várias vezes isso aconteceu. Uma época que que eu morei sozinha com ele, porque teve uma época, foram poucos meses, mas aconteceu. De acontecer assim, da gente passar mês comendo salsicha, arroz, feijão, entendeu? Mas, graças a Deus, hoje isso tudo, assim, eu não vejo isso como, ai, coitada, pena, não, porque eu hoje melhorei muito, mas eu também já fui muito orgulhosa. Da questão, assim, de eu sentir que eles eram meus e eu achar que eles não tinham que ficar na mão de ninguém. Entendi. Eu sou, não sei se isso é de mãe, porque mãe eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, mas com o tempo eu entendi também que a gente tem que ter uma rede de apoio na questão de deixar na mão dos outros. Sempre acreditei na educação, essas coisas, e isso. Sozinho não dá conta, né? Não vi. Tentei creche com eles. A Carolina eu comecei a tentar, ela tinha 1 ano e 8 meses. Nem tinha idade para entrar ainda. Aí eu consegui, quando ela fez 2 anos, eu consegui a creche para ela. E o Benjamin eu consegui ano passado. Graças a Deus. E nisso aí, nesse tempo que você conseguia a creche, você ia tentando assim, não tinha como trabalhar, né? Em paz, assim. Era meio que impossível, porque, vamos supor, um ano atrás, se o salário era mil reais, a babá para os dois ficava cerca de R$ 600. Uhum. Então eu Realmente trabalharia para pagar, não é viável. Entendeu? fica inviável demais da conta. Letícia, nesse processo todo, a gente teve muita dificuldade financeira, você disse mesmo, assim, teve a dificuldade de tá solo nesse processo, mas como que ficou o seu emocional? Meu emocional ficou muito tempo também abalado. Depois que a Carolina nasceu, eu me fechei muito. Igual eu falei, eu morava com meu pai, né? Meu pai mora num loteamento novo, quase não tem vizinho, essas coisas longe de tudo. Então eu fiquei bastante isolada durante muito tempo. Teve uma época que eu fiquei sem celular, teve época que a amizade para mim era minha mãe. Aquelas amigas de escolas, eu mantive contato enquanto eu estava com o Beijo Só o Benjamin,
Mas depois que a Carolina nasceu, eu perdi contato com todos. Entendeu? Então, muito tempo foi minha mãe e meu pai. Era só os dois. E aí, assim, eu fui melhorar de questão de me ver, de me enxergar, tem 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos, que eu consegui voltar a me ver como mulher. Entendeu? Você citou isso mesmo na história, quando você me contou sua história. E por um tempo você nem se enxergava, eu vivia 100% mesmo como mãe, né? Só como mãe dos meninos mesmo. Era uma rotina bem puxada, né? Tipo assim, hora de banho, essas coisas. Eu acordava, dava madeira para um, dava mamar pro outro. Passava pouco tempo, tinha que começar a fazer almoço, fazia almoço para um, alimentava um, dava mamar pro outro. Dava banho um, dava banho no outro. Então tinha dia que eu ia conseguir tomar banho, os dois já estavam dormindo. Então foi bem puxado assim, durante muito tempo. E eu não conseguia, eu acho que é porque também um pouco eu nem tinha como me enxergar. Porque eu não tinha uma rede de apoio, eu não tinha um tempo para tomar um banho. Hoje, igual eu falo, isso aqui pra mim, ó, isso aqui é luxo pra mim hoje. Eu brinco, porque isso aqui, conseguir sentar e fazer alguma coisa é luxo. Porque Hoje, com não era certeza, inviável. depois de tudo que você passou, né? É, não era fácil. E aí eu comecei, foi assim, final de 2019, a minha mãe falou pra mim vir morar com ela. Ah, vem morar comigo que a gente, né, tem que dar um jeito. Vamos tentar fazer um jeito de sua vida voltar a funcionar, porque já tá na hora. Aí eu vim morar Uhum. com ela, aí eu voltei a estudar, me matriculei antes da pandemia iniciar, e aí estudei 1 ano e pouco ainda. E aí, 1 ano e pouco, eu estudei 1 mês e meio presencialmente, depois terminei online, né? Uhum. E depois que a pandemia começou a dar uma diminuída, eu comecei a voltar a trabalhar cuidando de criança, em casa mesmo. Acho que minha primeira empregabilidade, falar assim, que eu consegui tirar uma renda, foi cuidando de criança. Comecei cuidando da neném do vizinho, e aí, enfim, tinha mês que eu cuidava já de 6 crianças. E mais os Olha que meus. delícia. E mais os E aí seus, era depois, 8. tinha dia que era bem puxado. Mas foi bom. Eu acho que hoje. Eu sempre falei isso, sempre acreditei muito nisso, que a renda financeira é a liberdade da mulher. Sim. Porque, né, eu não fui criada nem com pai, nem mãe, assim, a questão de mãe, me dá dinheiro para isso, ficar pedindo. Eu sempre fui ensinada a ter o meu. Então, nesse ponto aí, é realmente libertador, porque quando eu passava perto, eu recebia a ajuda de quem me dava. Eu não era uma pessoa que pedia, que eu achava ruim. Porque, igual eu falei, eu era orgulhosa. Hoje eu sei o quanto eu fui orgulhosa. Mas trabalhando me ajudou muito. Hoje, Ah, graças com a Deus, estou trabalhando, as crianças estão na creche, daqui a pouco, mais tarde, é hora de buscar eles. Tá de boa. E uma coisa que eu achei muito bonito no que você me falou, Letícia, foi quando, no final, que eu mandei uma mensagem para Letícia, né? E perguntei, Letícia, conta a sua história, que eu sabia que a gente acompanha, mas assim, um pouco de longe, né? E eu tava procurando alguém para falar sobre maternidade solo, e ainda quem me falou assim, quem me lembrou de você foi minha mãe. Ai, você lembra da Leila? A Letícia é mãe solo, tal. Aí eu falei, é verdade, tá? Vou perguntar para ela sobre a história dela. Quando você me contou sua história, eu não tive dúvidas. Quando você falou assim no final, Raíssa, e eu, se precisasse, eu faria tudo de novo. Passaria pelos mesmos perrengues de novo para poder cuidar dos meus filhos. Sim, porque essa questão de deixá-los na mão dos outros, para mim é muito difícil. Até hoje, assim. Eles estudam numa creche que é maravilhosa. A hora que acabar ali o período de creche e começar a escola, eu já sofro com isso já. Então, aqui em volta, as coisas que eu procuro é sempre eu estar presente. Apesar Aham. deles não terem a presença, eles não têm presença de pai, de nenhum dos dois. Então, sou eu e minha mãe, eu falo pra minha mãe, falo, mãe, você é o meu marido, porque nós, aqui em casa somos nós duas, entendeu? Então é a gente, tudo de escola sou eu, tudo sou eu. É eu, apesar de ser pesado esse fardo, para mim é muito gratificante. Você tem filho, mas você sabe o tanto que o olhinho deles brilha da gente estar ali perto.
E eu tenho certeza que ninguém no mundo seria melhor para cuidar deles, apesar de todos os perrengues que eu. Pode Com ser certeza. que, assim, com outra história, com outra vivência, eu teria sofrido menos, com certeza. Mas eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho certeza que eu seria melhor para estar ali. É muito bonito isso. Eu sou mãe solo também, a gente acaba sendo, em alguns momentos, sobrecarregada, né? É igual eu falo, às vezes, eu falo com a minha mãe. Eu falo, olha, a gente faz com amor. A gente faz com amor, é lógico que a gente dá daria a nossa vida. Mas isso não quer dizer que não cansa. Isso não quer dizer que no dia eu ainda É brinco assim, fato. falei, nossa, eu amo ser mãe. Mas tem alguns dias que eu queria ser só filha. Só para E, deitar, pra poder, né? É tão bom. pra não ter uma É, responsabilidade tão puxada. Mas é um trabalho muito gratificante, né? com certeza. Eu falo que é o único investimento que a gente faz no mundo, que a gente não espera retorno, e que a gente tem certeza que todo investimento foi feito, assim, bem gasto. Porque se a Vale a gente se pena. dedica, se a gente se dedica para valer, se você é mãe com amor, você sabe o que você está criando. Você não precisa ter medo. Você é segura do ser que você está criando. É lógico que a gente tem a. Eu tenho pavor de pensar na adolescência. Porque eu fui mãe na adolescência, né? Eu costumo falar para minhas amigas que eu oro todo dia pedindo a Deus sabedoria, desde já. Porque eu morro de medo. Mas eu tenho segurança dos seres que eu tô criando. O coração dos meus filhos eu conheço. Apesar da gente achar, né? A gente fica assim. Mas eu conheço, sim. Eu sei que os seres humanos que eu tô criando são. É? Você sabe, você tem certeza que você está entregando o seu melhor. Isso. É. Eu sei que a minha parte eu fiz. Com Tem gente que certeza. fala pra mim assim: nossa, Letícia, parabéns, você é guerreira e tudo, mas eu costumo falar: eu vou ser guerreira e vou tomar aquele ar de, nossa, eu consegui quando eu estiver em adultos. Quando eu poder olhar para trás e falar assim: agora eu sei que eles são homem e mulher de valor, que eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando não for, não tiver mais debaixo da minha asa, né? É, Porque até mas eu acho que quando chegar lá, a gente não consegue, não. Aí pra você ver, sua mãe cuidando, ajudando você. Minha mãe me ajuda. A gente vai tá ajudando nossos filhos até eles ficar velho. né? A Aí avó me outra coisa que ajuda. me estressou. A mãe é um bicho, né? É verdade. Letícia, É, como é que você fez para lidar? Porque com certeza a questão de ter mãe na adolescência e ter a segunda maternidade solo, com certeza teve alguma crítica. ah, com certeza. Muitas. Já aconteceu muito de eu, assim, principalmente quando eu tava grávida. Com a barriga de 7 meses empurrando um carrinho com um nenê de 1 ano. Né? Aqueles olhares, assim, é meio que impossível, né? Já aconteceu muito. Mas eu lido muito assim. Eu acho que eu sou muito seca nesse ponto aí. Já fui muito de. Quando eu engravidei da Carolina, eu já estava um pouco isolada, bastante gente, isolei para valer, porque eu preferia me isolar em não receber crítica do que estar tá ali botando a cara para valer. Tipo assim, eu sabia que eu ia escutar, então era melhor eu me isolar e não escutar, porque ia fazer mal para mim. Mas Uhum. depois de um tempo, depois que ela nasceu, principalmente depois que ela fez mais de ano, acho que depois que ela fez 1 aninho, eu fiquei meio valente, assim. Eu saía com eles pros lugares, igual aconteceu, já deu ir pro zoológico ele sozinho. Minha mãe, minha filha, você tem coragem? Tem. E o povo fala, nossa, você tá sozinho com esse? Tô sozinho. Porque eu que cuido, eu que dou banho, eu que tô na luta, na peleja, então pra divertir tem que ser eu também. É Então, verdade. eu meio que, com um tempo, eu comecei a peitar assim, são meus filhos, eu que tô criando. Você vai querer ajudar? Se não for, a crítica não vai me ajudar em nada, Quando ouvi entendeu? uma crítica, já, tipo assim, já tinha outra reação diante da crítica, né? É, isso. Porque Antes não eu me adianta isolava, do jeito. não vai adiantar. A vida, se eu ficasse me isolando, eu tinha duas decisões. Ou eu me isolava e continuava protelando as críticas, ou eu
começava a enfrentar e viver a vida. Meus filhos iam crescer e eu ia ficar me isolando e protelando por conta disso. O tempo ia passar, o tempo passa e não volta, não tem como. É verdade. E a liberdade financeira também, de se expor para o mercado de trabalho, é uma liberdade para você só não, para os seus filhos também. Com certeza. A vida, né? A Né? qualidade de vida deles. Com certeza. Letícia, nesse período aí, o que que você diria assim que foi o mais difícil para você e o que que foi a melhor parte? Mais difícil? O mais difícil para mim foi o nascimento da Carolina. Eu acho que essa foi a parte mais dolorosa, mas também foi a mais libertadora. Eu passei muito aperto emocional quando eu estava grávida dela. E quando ela nasceu, foi o momento que eu fiquei sozinha no hospital. Eu não tive ninguém para me ajudar. E minha mãe teve que ficar com o Benjamin, porque ela era a única rede de apoio que eu tinha. Nunca, Uhum. eu acho que eu nunca esqueço a cena dele voltando para casa, dormindo no banco da frente do carro da minha mãe. Eu ficando sozinha no hospital e até sem as bolsas da maternidade, porque eu fui fazer uma consulta e acabou que eu fiquei para ela nascer. E quando ela Nossa, nasceu, eu chorar, né? Parte cesárea, meus dois partos foram cesáreos. E eu chorar muito porque eu não conseguia levantar para amamentar ela. Então, essa parte foram. Esse e o pós-parto foram dias muito dolorosos para mim, sim. Entendeu? Porque eu não uhum. podia ter minha mãe ali, porque eu sabia que minha mãe estava cuidando do meu filho. Mas me doía muito, porque eu também precisava dela, né, do meu lado. Isso. Mas assim, por eu ter sofrido muito durante a gravidez, quando ela nasceu, que eu vi o rostinho dela, foi um suspiro para mim. É como se eu tivesse ficado afogada durante um tempo e consegui voltar a respirar ali. Não foi fácil. Foi bem Nossa, difícil, mas foi libertador. Entendeu? e que Mas bonito. aí, com certeza. É bem aquilo, né? A gente vê a força que tem quando é o único jeito de viver, ter que usar a força que a gente tem. Então, ali naquele dia, a maior anestesia foi acabando quando eu consegui levantar. Eu peguei ela e fui amamentar e fiquei com ela a noite inteira ali na cama. Não foi fácil, entendeu? Mas foi bom, também passou, né? Você passa e graças a Deus você tá aí com seus dois presentinhos, né? E nesse processo da maternidade, com certeza, seus pais te ajudaram muito, mas o que que você diria que foi o que mais te ajudou nesse processo? Não quem, mas o quê? Foi a sua força? Foi ter se isolado? Foi não essa sua frieza, vamos dizer assim, com lidar com críticas? Acho que foi de tudo um pouco. Porque se eu não, igual eu tenho certeza que se na gravidez dela não tivesse me isolado, eu tinha ficado pior. Pela Mas saúde também, mental. isso, pela saúde mental. Eu prezei muito isso na gravidez dela. Eu não fiquei bem. Quem ficou de perto e acompanhou sabe que eu não fiquei nada bem na gravidez dela. A minha mãe mesmo sabe que ela, né, estava do meu lado. Mas acreditar essa questão de são meus, eu não abro mão disso. Eu estar ali doendo às vezes, né, ruim, e são meus, eu acho que isso me ajudou muito. Mas isso também me atrapalhou muito na questão de não aceitar ajuda. Às vezes, a questão, eu não confiava, até hoje não confio. Eu tenho uma amiga, que até hoje ela às vezes fala, amiga, deixa eles aqui comigo. Eu não, não sou eu, é minha mãe. Pronto, não tem mais ninguém para mim. Entendeu? Eu sou muito assim, porque, igual eu falo, eles são a única coisa que eu tenho aqui nessa terra, eles e minha mãe e meu pai, são assim, os meus pilares aqui. Eles são a minha base de decisões, de tomada na vida, em qualquer área. E se não fosse isso, de pensar, de colocar eles em cima de tudo, não falo acima, em cima de tudo, que né? Não é fácil. Mas se não fosse isso, eu não tinha, acho que eu não tinha passado, não. Entendeu? Ah, deve ter sido muito difícil. Assim, você, sem quem não tem pai e mãe perto, assim, deve sofrer bastante nesses momentos.
Você teve medo algum momento? Ah, sempre, né? Sempre. Sempre. Até hoje, né? É, eu acho que junto com a maternidade nasce o medo. Na Eu acho gravidez Benjamin, junto com o neném, a mãe, né, nasce um medo e uma culpa, porque o serzinho tá com culpa de igual mãe, né? é verdade. Na gravidez Benjamin, a gente estava na onda da Zika vírus. Então eu passei a gravidez, eu fiz sei lá quantos ultrassons, com medo daquele Zika, né, de ter a hidrocefalia. Na gravidez da Carolina, eu sofri muito a questão assim. O Benjamin ele ganhou muita roupa, ele foi muito aparado essa questão de roupa. Ele teve carrinho, teve bebê conforto, fraldas, ele ganhou muito. Eu tava mais estabilizada, tava de boa, assim. E minha mãe, a gente tava dando conta. E da Carolina, não. Da Carolina eu fui conseguir ganhar a roupa dela, ela já tinha 20 dias de vida. Entendeu? Então tudo foi bem, bem doído. Tanto que quando ela nasceu, que eu falei que ela foi sem bolsa na maternidade para o hospital, a enfermeira foi nos quartos e foi pegando roupinha, sabe? A primeira roupinha dela que ela vestiu quando ela nasceu não foi dela. Foi depois minha mãe conseguiu levar a bolsa. Eu sofri muito essa questão financeira na gravidez, entendeu? O medo de Mas não ter também, né? Igual assim, medo dela não ter. Não chegou lá consegui. no hospital, aí não tinha roupinha, a enfermeira arrumando, eu imagino que a gente deve ficar com medo. Será que vai ter? E será que minha filha vai ficar pelada? Será que, né? Não, e assim, na minha cabeça, isso era um absurdo, porque aquilo nasceu em 2017, né? Pra mim, eu achava assim, como que você vai ter uma filha sem ter uma roupa pra vestir nela, entendeu? Então eu sofri muito nessa questão, de ficar assim, nossa, e aí? Fralda. Carolina, ela nasceu, tinha um pacote de fralda, eu fui comprar fralda pra ela, a gente tinha, sei lá, quantos dias ela tinha, eu fui comprar mais fralda. Ela não foi aquela filha que você se prepara pra ter ela, mesmo, igual sabe, porque a gente tem 9 meses pra conseguir se preparar. E Sim. durante 9 meses eu não consegui preparar nada. Ganhei pomada de vizinho, roupa, a gente anunciava no grupo do setor. Quem tem roupa de neném menina, pra doar sair catando no setor, quem tinha alguma roupinha. Eu consegui, se eu não me engano, 6 macacões. Um minha mãe comprou, que era pra ela vestir quando ela nascesse. Mas acabou que nem vestiu, porque eu expliquei. Aham. E aí eu fui conseguir ganhar, porque uma vizinha minha teve filho junto comigo. A minha da nasceu uns 20 dias antes da Carolina, não um mês antes. Aí quando a Carolina nasceu, a menina já tinha perdido roupa, ela deu um saco de roupa pra gente. Foi ali que eu consegui. Aí eu ganhei roupa pra caramba também. Mas foi bem doída essa questão, assim, de eu ver a diferença que tinha de uma para outra. Porque no do Benjamin eu conseguia ter as coisas, eu consegui planejar e tudo, e dela não. Isso me doeu muito. O financeiro com a Carolina me partiu muito. E muitas pessoas também escolhem não estar na segunda gravidez, né? Foi aquilo que eu te falei. Na primeira, todo mundo, nossa, foi um erro, né? Um erro da gravidez, de adolescente, né? Vamos ajudar. Todo mundo se dispôs, ajudou, foi bem-vindo, aquilo tudo. Já da Carolina, não. A Carolina foi. As pessoas me olhavam tipo assim: ah, engravidou a primeira vez, foi um erro, a segunda é problema seu. A gente já Uhum. ajudou uma vez, não vamos ajudar de novo, entendeu? Foi muito isso assim. Foi bem. Era bem esse olhar que eu evitei. Foi por isso um dos maiores motivos de eu me isolar. Porque eu não queria que minha filha fosse vista como assim: você escolheu ela. Era como se eu pegasse, tipo assim, problema seu, você não quis ter, agora se vira. Eu Uhum. senti muito isso, assim, entendeu? As mães são muito julgadas mesmo. Mesmo que cuidar dos filhos é uma responsabilidade muito grande. E mesmo a gente dando o nosso melhor e fazendo tudo que tem para fazer, porque maternidade não é só sustentar. Eu ainda brinco assim que sustentar, por mais que seja complicado, assim, hoje em dia as coisas estão muito É o mais caras, fácil. é o mais fácil. É o É o mais mais fácil. fácil, porque ainda é a única parte que você pode ter a ajuda de outras pessoas. É, e é a Porque única parte prática, né, que
Você consegue, assim, você vai lá, trabalha, ganha dinheiro e compra e alimenta. É a É, parte que dá para ter um cronograma certinho de como viver. Agora o resto não. agora as outras coisas, e eu agora estudando muita coisa de saúde mental e tal, aí eu vou vendo assim, de, de traumas que são gerados na infância, né? Aí eu fico, meu Deus do céu, que responsabilidade! Isso tudo pode ser gerado por mim, meu Deus do céu. É um desespero. Mas, assim, É. graças a Deus, a gente tem dado o nosso melhor. Mesmo mãe solo, e agora você disse uma coisa no início, aqui, que você acredita que a gente tenta continuar com a relação por causa dos filhos, e você acredita, e muita gente acredita, que o melhor é sempre os filhos serem criados junto dos pais. Mas não é. Não. Não é. Assim, porque é melhor você viver com ausência e mesmo querendo, assim, faltando alguma coisa, do que viver num lar de briga, porque quando o casal não dá certo, é isso que acontece. Um lar cheio de briga, confusão, um clima tenso, onde acaba que sobra ainda para as crianças. Aí, assim, um lar que acaba sendo tóxico para as crianças. Então, é Eu, melhor. eu, eu acho assim, ó, que aquele casamento que realmente não dá certo, que tem briga ali todo dia, que é constante, acaba virando um caldeirão de trauma. Vai ferver, parece que os traumas são mais fáceis de serem criados. Sim, Porque você está presenciando coisas que você nem era para estar vivendo. Você está presenciando uma coisa de adulto, de dois adultos que eram para estar bem resolvidos. Então, eu sim, acho também que eu prefiro estar sozinha, apesar de ser bem doloroso também a ausência paterna na vida deles. É bastante doloroso, é uma culpa que eu não sei você como que é a paternidade da Manu, mas aqui em casa é uma culpa que eu carrego constantemente. Essa é uma culpa que não tem como eu me livrar ainda. Mas eu prefiro essa culpa do que aquela culpa de meu filho, me perdoa, tá discutindo com seu pai, tá brigando com ele na sua frente. Mamãe, por que que aconteceu isso e a gente não tem nem como explicar para as crianças o que está acontecendo. Eu sou bem consciente disso também. eu tive muita culpa já, nesse sentido, eu fiquei um tempo culpada, tentava reatar o relacionamento, entendeu? O pai da Manuela, ele é até presente, vamos dizer assim, é presente como pai divorciado normal. E pega um fim de semana ou outro, normal. Assim, normal dentro do padrão de pais divorciados, né? Mas nunca é igual um pai que mora na mesma casa. Porém, eu ficava com culpa, não que ele seja ruim, ou que eu seja ruim, ou que eu seja boa e ele seja bom. Não tem nada a ver com isso. Tem dizer da nossa incompatibilidade. E foi em terapia que eu me livrei dessa culpa. Me livrei dessa busca por, às vezes, querer ele estar perto da Manuela. Porque um lar com brigas é pior do que um lar sem pai. Um lar É, com medo, às vezes o pai não faz nada com o filho, mas às vezes grita com a mãe, vamos supor, em algumas casas. A criança vive num medo, ali vive num estado de pavor mesmo. Então isso é mais e, nocivo. eu acredito nisso. É duas questões. O medo, né, que as crianças ficam, porque tá presenciando, e eu acredito muito na questão de exemplo também. Né, porque a gente é espelho deles. Então, tudo que a gente faz, que a gente que a gente fala, que a gente age, eles estão ali o tempo todo copiando. Então, acabam criando mentes doentes, né? A gente acaba Isso. adoecendo a mente dos nossos filhos, porque acaba acostumando com relacionamento abusivo, às vezes violento. Então, assim, é igual a gente tá falando. Tendenciosos a entrarem em relacionamentos abusivos também. Porque Porque é aquilo acostuma que com a convivência. né, Acredita que aquilo é normal. acredita que é normal, acredita que relacionamento é assim. Então, por isso entram. É, E eu vejo assim, tem muitas mães que têm medo.
medo de passar por isso que a gente passa, de maternidade solo, passar por esse enfrentar tudo sozinha, passar por essa luta financeira, porque por mais que a mulher trabalhe, quando ela tá na maternidade solo, mesmo trabalhando, puxa mais ainda o financeiro, tudo. Então, assim, muito por medo de enfrentar, por medo de não dar conta, de não ter essa força, se mantém em relacionamentos abusivos, se adoecendo emocionalmente, né? Não sabendo assim que uma mãe emocionalmente adoecida não vai fazer bem Adoece o para filho também. o filho também. Eu tenho uma amiga que, por muito tempo, eu tentei amiga, ela sofrendo muito no relacionamento e não sabia nem por onde começar, né, como que eu vou viver com meus filhos depois. Mas é igual eu costumo falar, igual eu falei, a questão financeira, apesar de nunca ser tranquila, porque igual você falou, é puxado, é prático a questão. Se você quiser trabalhar, se você for trabalhar, você consegue um dinheiro e você consegue sustentar. Agora, se você ficar ali naquele relacionamento, às vezes você entra num buraco tão fundo que acaba que, às vezes, é até impossível de sair. Como essa questão de violência, abuso patrimonial. Às vezes você fica tão dependente financeiro que você está dentro de uma casa toda mobiliada, mas não é nada seu. É, Né? Tem essa questão. Então, aí, com muito, muito custo, e a mim, como que eu faço? Hoje também é mãe solo, cria os 2 filhos sozinha, e tem a casinha dela toda montada. Então, assim, eu costumo falar, medo a gente sempre vai ter. Mas com eles ou não, com o parceiro do lado ou não. Porque a gente é mãe de todo jeito. A gente é mãe casada, a gente é mãe solteira. A maternidade vem com a culpa. Mas você tem que escolher se você prefere ter essa culpa dentro de um relacionamento adoecido ou se você quer ter essa culpa não tranquila, porque não fica. Mas se você quer ter essa culpa sabendo que se você for à luta, você consegue. Porque não é fácil. E eu já vi muito também de perto mães que são casadas, mas vivem maternidade solo, porque o parceiro, apesar de tudo, não ajuda em nada. Isso é muito comum, assim, né? isso é mais comum do que a gente imagina. Mulheres que estão Basta vivendo. sentar numa roda, Basta sentar na roda e lançar o assunto. conversar Mulher, que você vai descobrir. mães solos, casada com o pai da Casado. criança. Quantas mães a gente não escuta, ou então quantas histórias a gente já não escutou de homens que saem final de semana e deixam as crianças sozinhas com a mãe em casa, depois chega bêbado. Resumindo, tem casos que é só dor de cabeça. Realmente, tem por aí muitos homens também que são pais, né? Pais mesmo, que exercem os seus papéis com respeito, mas também tem muito ainda que nem sabe da missa metade do que deveria ser feito, né? É, com certeza. Letícia, você olhando para trás agora na sua história, olhando essa história que está apenas começando, né? Porque que idade que tem seus filhos hoje? Benjamin tem 6, a Carolina faz 5 em agosto ainda. 5 e 6, 4 e 6, né? Então, assim, mas olhando para trás, para esse comecinho de história, tem algo que você se arrependa? Que você faria Sim, diferente? com certeza. Quando a Carolina nasceu, eu tinha só os dois. E o único modo que eu tinha de vê-los criar era. Eu fui criada apanhando de pai e mãe. Não que eu era espancada, mas eu fui ensinada que a disciplina era bater, colocar de joelho, colocar de castigo. E o Benjamin sofreu muito com isso, quando ele era pequenininho. Não que eu machucava, mas hoje, olhando para trás, eu sei como meu filho, às vezes, só queria um abraço, só queria uma atenção. E eu tava ali, muito nervosa naquela correria, e às vezes batia, às vezes colocava de castigo, né? Mas é igual eu falei pra você. A gente faz o melhor. Na época, eu não conseguia enxergar outra visão de criar eles, porque pra mim, se eu não colocasse o Benjamin na risca, né, como o povo fala, na linha,
eu não ia dar conta de prender os dois, porque eu precisava ter os dois no controle. Aham. Então, o Benjamin apanhou. A Carolina também. Mas tem não sei quanto tempo eu conheci a educação respeitosa, né? E comecei a desenvolver dentro de casa. Porque com o tempo a gente vê os filhos a gente recriando aquilo. Então tinha dia do Benjamin estar brincando e ele naquela. Ah, eu vou bater no brinquedo. Às vezes, carinho com o cachorro, vamos supor, e achava que a agressão era uma coisa normal. Então a gente de ver começa a querer, não posso deixar isso acontecer. E aí Aham. tem que buscar o caminho. Eu tô com aquele pigarrinho, tô beber de novo. Eu também, a Manuela, tadinha, apanhou até acho que uns 4 para 5 anos, sabe? Tadinha, ontem ela até falou assim, mamãe, quando você me parou de me bater, você me avisou que ia parar de me bater? Aí eu fico com dó de... Aí eu falei assim, avisei minha filha, mamãe parou, a mamãe não sabia antes. Ela falou assim, é verdade, né? Você não sabe. Tá dando pra ouvir uns gritos aqui da vizinha? Não, mas tá bem baixinho, tá dando pra te escutar tranquilo. Falando aqui na live sobre educação respeitosa e meus próprios vizinhos precisam aprender sobre isso. A Manuela é louca para chamar a polícia. Fala Oh, para meu vizinho. Deus. Mas É, o acontece, né? Benjamin, o Tem seu Benjamin tempo também de aprender o sobre Benjamin isso. teve um dia que eu falei pra ele, falei, eu não lembro o que aconteceu, mas, né, alguma birra, alguma coisa, eu abaixar e falar pra ele, fala, a mamãe não vai te bater mais. A mamãe já entendeu que bater não é mais solução, não dá pra gente ficar nessa guerra, porque a mamãe quer ser sua amiga. E eu sei que se a gente continuar assim, daqui a um tempo você não vai querer ser mais amigo da mamãe, porque eu não quero estar perto de ninguém que me bate, né? Quando eu entendi essa questão de se bate em mulher, é violência doméstica. Se bate em cachorro, a violência contra os animais. Se bate no idoso, é violência, né, contra os idosos. Mas se bate na criança, a gente ainda muito é visto como disciplina. Não faz nenhum sentido. Exatamente. Quando eu me atentei a isso, de que isso não era para ser normal, se é errado em todas as áreas, por que na área com a criança é normal? E quando eu É, me atentei à questão de eu ficar relembrando coisas de quando eu era criança, que às vezes eu só queria ser ouvida, mas eu era protelada como coisa de você está sendo audaciosa, você está respondendo, ou não se mete em coisa que não é sua, coisa de criança, que às vezes a criança quer falar, e a gente não escuta, a gente protela a voz dela. E sim, questão assim de a criança não ter o desenvolvimento que um cérebro adulto tem. É impossível, é igual a gente fala, nossa, quem nunca escutou isso? Menina, você só tem tantos anos, como é que você vai entender? Nessas horas, às vezes a gente escuta, mas se a gente não sabe lidar com emoção, a gente era uma criança mal criada. Se a gente não sabe lidar com a situação, a gente era um filho mal criado. Mas a gente só tinha, vamos supor, igual meu filho, só tem 6 anos. E aí? Ele não sabe lidar com todas as emoções dele. Ele não sabe sair daquela situação. Então, nem quem tem que guiar eles é a gente. Quem que não termina um relacionamento e fica mal? Pra caramba. Né? Na TPM, que a gente fica toda mexida, vai lá e grita, fica nervosa, não sabe lidar com os próprios hormônios. Imagina uma criança que não, mal conhece o mundo, tá ali vivenciando tanta coisa. tem desse tamanho. Né? Quanto uma criança? Eu É. demorei assim, conhecer a educação respeitosa. Eu costumo dizer assim que antes tarde do que mais tarde ainda. Então, a Manuela apanhou um pouquinho na vida, mas hoje não mais. É uma das coisas que eu me arrependo também. Ela sempre foi muito espoleta. Então, já teve vezes, por exemplo, assim, eu me envergonho de falar isso, mas de bater nela para mostrar para outra pessoa que eu não estava deixando Que acontecer. você sabia segurar sua filha. Sim.
que eu não Sei. apoio o comportamento dela. Ela dá uma birra no lugar, porque está estressada, não sabe lidar com os próprios sentimentos, e eu, em vez de acolher e ajudar, não. Ficava pensando o que, que os outros estão pensando da mãe que está deixando a filha dar birra. Aí, ó, nossa, gente, hoje eu olho pra trás, isso é uma das coisas que, com certeza, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, mas é igual você falou, lógico que nossos pais nos deram o melhor que eles tinham, eles fizeram com a gente o que eles aprenderam, só que a gente também reproduziu. A gente fez Né? o que eles fizeram com a gente. Eu apanhei, eu era espoletíssima, eu era custosa igual a Manuela, e apanhei demais da conta. Então foi o que eu Eu era muito aprendi. respondona. Eu era aquela filha que responde tudo. Eu era cruel, né? Como se diz nessa parte aí. E uma coisa, essa questão, Raíssa, de muita coisa que a gente ainda tem que aprender, que não é falado, é uma coisa muito séria. Esse dia eu estava lembrando de uma criança que estudava junto comigo na segunda série. Hoje, eu lembro que, pensando atualmente de hoje, ela tinha, assim, traços de quem tinha autismo ou tinha algum problema cognitivo social. E quantas vezes esse menino nunca. Esse dia eu comecei a lembrar disso. Falei, gente, como que não sofreu, né? É, foi chamado de, nossa, você é muito burro, você não sabe fazer as atividades. Assim, muita coisa que ainda deve ser falada, que a gente ainda tem para aprender, que não é falado, né? Muito, muito. E até hoje, até ontem não, até hoje, muita família ainda é criada nessa questão de disciplina com violência, né? Sim. Acaba que ainda é muito normal. Mas é muito importante ensinar as crianças a se imporem também essa questão, de que elas também são seres. Deu uma travadinha aqui. Esperar que volta rapidinho. Vou beber uma água enquanto isso. Travou. Enquanto a Letícia está travada aqui, eu vou falando um pouco sobre a maternidade respeitosa. A gente. A Letícia saiu, deve que a internet dela caiu, mas a gente aprende de uma forma, né, que para você você ensinar alguém, para você ensinar uma criança a não errar, é só batendo. Só que quando alguém que você convive, seu pai, seu irmão, seu esposo, sua esposa, erra com você, o que que a gente faz nesse momento? Conversa, explica seu ponto de vista. Ah, mas se não só conversar, a criança não entende. Então eu vou bater, né? Tem crianças que batem no coleguinha da escola, aí a mãe, para ensinar que não pode bater, o que que ela faz? Bate. Eu entendo que nessa questão da maternidade solo, com certeza essa questão da disciplina é uma das áreas que é difícil. Por quê? Porque é muito visto pela sociedade, a gente foi criado numa sociedade que acontece o seguinte: a mãe cuida na questão de alimento, amor, carinho, e o pai é financeiro e disciplina. Quantas casas você já entrou que tinha assim, não, oh, não faz não, senão eu vou contar pro seu pai. Eu vou fazer, não mexe aí não, que senão seu pai vai ficar sabendo. Entendeu? Então, assim, era onde a gente via a questão da disciplina como sendo uma coisa vinda dos pais, como sendo uma coisa de ter força física. E não é assim. É igual a Letícia falou. A gente quer uma amizade com nossos filhos, a gente quer uma vida de amizade com os filhos mesmo. Você seria amigo de alguém que te bate, te maltrata? Né? Eu não seria. Letícia voltou aqui. Vamos ver, vai dar certo agora, de novo. Vamos ver. Já deu, já coloquei ela aqui. Vamos ver se Voltou. voltou. Enquanto você saiu aqui, eu estava falando um pouco sobre a
a maternidade respeitosa, a educação respeitosa. Pois é, a internet aqui no setor deu uma caída, depois teve mutirão. Tivemos Ixi, mutirão aqui do lado aqui, a internet ficou toda mexida. Mas é mas isso. deu Acho certo se voltar aqui, pra gente terminar. Letícia, agora sim, pra gente encerrar, que falta 10 minutinhos aqui pra gente encerrar essa live. O que que você diria para uma mãe que hoje está grávida ou que está começando agora esse processo de maternidade solo? Que está nessa incerteza, nessa insegurança, o que que você diria para essa mãe? eu falaria para não desistir e achar que vai ficar naquele sofrimento para sempre. Porque quando eles estão muito pequenininhos, a sensação é que nunca vai acabar. Que eles nunca, assim, a gente não consegue enxergar que eles vão crescer, que a gente vai conseguir colocar eles na creche ou numa escola, que a gente vai voltar a conseguir a trabalhar, que você vai conseguir a voltar a se enxergar como mulher. Porque quando nasce, aquela sensação de, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Né? É muito grande. Então, isso acho que eu falaria para mim lá atrás. Calma, não para, não desiste, não vai por outro caminho, que você vai conseguir passar essa fase difícil. Eles vão crescer, vai tudo melhorar, você vai voltar a trabalhar. Pode ser difícil, mas você vai conseguir. Então, uma mulher que está no sofrimento ali, igual essa amiga minha que passou muito tempo por esse processo de ficar aí agora, amiga, fala, calma, vai dar certo. Uma hora você vai sair, você vai conseguir encontrar, não vai ser outra pessoa. Eu passei muito tempo, Raíssa, esperando alguém que pudesse vir e me tirar daquele mar que eu estava afogando, porque eu me sentia afogando. Eu descobri que não ia chegar ninguém, eu podia passar a vida esperando que não ia chegar ninguém para me resgatar, né? Não ia descer ninguém lá subir ninguém na torre para me salvar. E, então descobri que seria eu mesma que ia ter que nadar para a beira da praia e regaçar as mangas e trabalhar, né? Como se diz, Fazer o que tem que a ser voltar feito. a viver, a voltar a me sentir, a voltar a viver a vida mesmo. Porque ninguém vai no meu lugar. Ninguém vai pegar na minha mão e vamos. É eu mesmo. Entendeu? Com certeza. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você também. Se você pudesse encontrar a Letícia de 6 anos atrás ou de 5 anos atrás, o que que você falaria, né? Você já respondeu antes É mesmo isso. de eu perguntar. É sintonia que eu chamo isso. Eu falaria para ela, tava calma que vai passar. Fica calma, eu sei que tá difícil, tá doendo, mas vai acabar. É, esses dias atrás, né? Um dos medos que eu tinha quando aconteceu a Manuela ser criada longe do pai, que eu divorciei dele, ela tinha 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. 1 ano e 5 meses, um ano e pouquinho. E aí eu tinha medo de, tipo assim, de ela se sentir estranha nos lugares. Na escola, porque todo mundo tá com pai e mãe e ela só com mãe. Eu tinha esse receio. E aí. Só que hoje em dia, essa questão de divórcio, de pais separados, de uma maternidade solo, tá muito comum. Então, tem mais a gente com pai divorciado do que, ou com ou mães solos do que mãe e pai junto. Esse dia para trás, a Manuela perguntou para mim assim, ela tem 7 anos, né? A Manu tem 7 anos, aí ela falou para mim: Você e as titias são filhos do vovô e da vovó? Dos dois? Acho que ela parou para pensar. Aí eu falei assim: Ela, nossa, o vovô teve 3 filhos com a mesma mulher? Aí eu falei assim: Foi. Ela falou assim: Nossa, por tudo. Eles acharam o amor verdadeiro de primeira? Nossa, mamãe, que sortudos. É tipo assim, como se fosse É, uma coisa assim, extraordinária, né? Para ela é comum já ter uma mãe só, né? É comum não ter pai perto, é comum assim ter outro relacionamento. é comum ver a diferença, né? Para ela já Muitos é dos normal. meses,
muito dos monstros que a gente cria tá muito dentro da nossa É só cabeça. na mente. Tá só na mente da gente. É verdade. Eu também tinha muito. Ainda tenho, né? Ainda tem algumas incógnitas, assim, igual eu falo. Festa dos pais. Apesar que hoje eu já vejo muitas instituições como. Elas já enxergam essa questão. Igual eu não teve dia da mãe aqui, dia das mães. Teve dia da família. Então, a família, independente da formação, ela já é acolhida do jeito que é. Sem Na nenhum escola estereotipo. o dia de quem cuida de mim. Pois é. Então, eu acho que o mundo está enxergando isso, né? E o Brasil, ele tem um índice altíssimo de mães solos, né? E não é mãe solteira, porque a gente não é mãe, não é estado civil, não adianta, né? Tem mãe solo casada, tem mãe solo divorciada, tem mãe solo viúva, solteira não existe, né? É verdade. Então, ninguém pensa, muito não é pensado na mãe que é viúva. A mãe não tem o pai porque não quis, ela não é mãe solteira, ela é mãe solo, ela é mãe sozinha. Então, é isso. E igual eu falo, tem que peitar mesmo a sociedade. Com o tempo ela vai ter que se acostumar a ver nossos filhos aí sendo criados e sem nenhum estereotipo com as crianças também. Porque antigamente, até hoje, se escuta muito que ele é assim porque é filho de mãe sozinha. Ele é daquele jeito porque não tinha pai perto. Quantos caras sacanas por aí criaram pessoas que também não são legais? Os pais não podem definir as vidas dos filhos. Sim. Né? Apesar de influenciar muito na criação, os pais não podem ser responsáveis pela vida dos filhos também. A gente tem que ensinar o caminho certo e, quando chegar a hora, ver o que deu. Com certeza. Com certeza é um caminho difícil, como toda maternidade, mas é recompensador e que vale a pena. É um investimento de vida, de dinheiro, de tempo, mas que com certeza vale, é o único investimento que a gente não se arrepende de ter investido. A gente vai terminar agora. Eu quero agradecer você, Letícia. Por nada. Foi um prazer para mim. E é tão natural, foi natural, né? Falar de uma coisa que a gente vive todo dia. Falar da nossa vida, né? Tão chato. Mesmo. Para outra mãe que passam pela mesma coisa, não pensar assim, nossa, eu tô sozinha, nossa, é só eu. Será que vai passar? Será que não vai? Será que vai ser sempre difícil desse tanto? Não, gente. Como diz a Letícia aí, eu tô falando aqui também, vai passar. Aguente firme. Calma, passa. As pessoas que assistiram, como a gente é acostumado. Então, assim, teve menos pessoas assistindo ao vivo, mas a gente vai ficar salvo no feed. Pode colocar no seu feed também, Letícia, como colaborador? Com certeza. Pode, então vai ficar no meu feed, no da Letícia. Quem quiser ver do início, ver de novo, mandar para alguém que tá grávida, que é mãe solo, que tá com medo de sair de um relacionamento abusivo, pode mandar que essa live vai ficar aqui salva para todo mundo ver. E vocês podem que nós, mães, possamos enxergar a outra com olhar de acolhimento. Porque ainda assim dá muito julgamento entre a gente mesmo, né? Tentar enxergar como se estivesse no lugar da outra. Tentar se ver no lugar dela. Tentar entender o porquê das decisões tomadas, ao invés de apontar o dedo. Porque mesmo que todas vivemos em situações diferentes, a gente está dando o melhor. Com certeza. Então, vamos acolher. E o melhor da outra pessoa não é o meu melhor, não é o melhor da ciclana. Cada uma tem o seu melhor. Isso. Né? Muito obrigada, Letícia. Obrigada a todos. Quem quiser salvar essa live, curtir, compartilhar, fiquem à vontade. Essa live é para vocês. Muito obrigada. Quem quiser tirar um print e postar nos stories, aqui para marcar a gente, bem bonitas. Tira o print e marca eu e a Letícia nos stories. Viu? Muito obrigada. E obrigada a você. Viu, Letícia? Qualquer hora a gente faz outra live de novo. Tamo aí, só chamar.
Obrigadão. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.